é a organização mais reservada da América. Com misteriosas reuniões mantidas a portas fechadas e uma filiação que inclui os mais poderosos homens da América e do mundo. Mas por trás dessa irmandade de elite há segredos. Segredos tão exorbitantes. O plano deles se resume a controlar o mundo, a criar uma nova ordem mundial. Tão controvertidos. Engraçado como quem se interessa por ligações ocultas faz questão de ignorar as que estão bem na cara. Tão perigosos que os membros os defenderão com a vida. Alguém que venera a Lúcifer deve mesmo preferir segredo. Há quem acredite na existência de um livro. Um livro que contém os mais bem guardados segredos dos Estados Unidos da América. Um livro cuja existência só é conhecida por alguns poucos. Mas se esse livro existe, o que ele contém? Conspirações secretas? Planos secretos? Mentiras secretas? Existirá de fato o livro dos segredos de Estado? Cannes, França, 3 de novembro de 2011. O presidente Barack Obama e outros líderes mundiais chegam para a 6ª reunião do grupo de países com as maiores economias, conhecido como G20. Em reuniões recentes de Londres, Toronto e na França, milhares de pessoas protestaram violentamente. Mas por quê? Do que têm medo? Oficialmente, os membros do G20 se reúnem para discutir, planejar e monitorar cooperação econômica internacional. Mas haveria outra razão, mais secreta? Dentre os que protestam, há quem creia que a real intenção do grupo seja criar uma economia e um governo únicos e globais, forma também conhecida como a Nova Ordem Mundial. Uma ordem diretamente ligada a algo mais secreto ainda: a maçonaria. O sistema maçônico é só uma porção do sistema global, e seus tentáculos alcançam toda e qualquer cidade desse planeta. Há séculos se acredita que os maçons sejam os grandes arquitetos por trás das maiores conspirações internacionais do mundo. Seus membros incluem gigantes da indústria, visionários, líderes mundiais e presidentes dos Estados Unidos. A maçonaria no século XX é uma espécie de quem é quem da indústria, da política, do governo. Em qualquer ramo ou governo, há maçons proeminentes. A maçonaria é quase uma galeria do desenvolvimento americano no século XX. Hoje estima-se que haja 6 milhões de maçons no mundo. E há quem sugira que onde os maçons são mais firmemente arraigados seja nos Estados Unidos da América. Quatorze de 44 presidentes eram maçons, incluindo 7 só no século XX. Gente como William McKinley, Warren Harding, Howard Taft, Theodore Roosevelt, Harry Truman e, mais recentemente, Gerald Ford. Mas quem são os maçons? E de onde vieram? As origens da maçonaria, em muitos aspectos, estão envolvidas em mistério. Deve ser a única organização atual para quem isso é mesmo verdade. A maçonaria é a maior, mais antiga e conhecida fraternidade do mundo. Mitologicamente, começou durante a construção do Templo do Rei Salomão, talvez mesmo antes. É muito importante porque é onde se vêem as raízes reais da moderna maçonaria. Os egípcios foram grandes construtores com pedras. E, obviamente, as maiores construções em pedra eram pirâmides e obeliscos.
Não é coincidência que pirâmides e obeliscos sejam usados como símbolos rituais da maçonaria. Maçom significa pedreiro. E agora já não falamos em construir estruturas físicas, mas de construir o nosso próprio templo interno. O conceito da construção é muito importante, e daí a associação estreita com o Egito Antigo. O ponto mais simples e claro de origem da maçonaria pode ser visto na Reforma Protestante dos anos 1600. Um grupo de acadêmicos, comerciantes, intelectuais, políticos e sacerdotes queria se reunir para discutir civismo, religião, problemas sociais e ciências em um ambiente totalmente fora do controle ou do monitoramento da igreja ou da aristocracia. E fazer isso podia ser perigoso. Quem se punha à margem da ordem aceita das coisas, mesmo mais tarde no Iluminismo, podia ser perseguido, aprisionado e, em casos extremos, até executado. As origens da sociedade secreta podem permanecer um mistério para sempre. Mas a influência da moderna maçonaria começou a emergir nas colônias americanas em meados do século XVIII. A maçonaria veio para a América em navios de tropas britânicas. Começa-se a ver lojas que se dizem publicamente maçônicas na segunda década do século XVIII. E já na época, a organização foi influente. É importante ter em mente que o século XVIII foi realmente o século das luzes. E, obviamente, a maçonaria teve papel muito importante na promoção e propagação de ideais e princípios dessa era. E os pais fundadores dos Estados Unidos eram discípulos dessa era. Maçons são encorajados a estudar 7 artes liberais e ciências. 3 delas, gramática, retórica e lógica, são programadas para ajudar um maçom a desenvolver uma forma de pensar com base em razão e lógica e ampliar suas ferramentas de comunicação. Os fundamentos básicos da maçonaria se expressam por 2 ferramentas simbólicas: o esquadro e o compasso. O símbolo original universal da maçonaria é o par esquadro e compasso. O compasso é a principal ferramenta do indivíduo. Você desenha um círculo com o compasso à sua volta. E se você passar dessa marca, você perde controle. Mas é um compasso e o círculo pode ser maior. E como você alarga? Procurando conhecimento e a luz. O esquadro é o símbolo da sabedoria. E o G vem do grande arquiteto do universo. A ideia é produzir pensadores livres, o melhor modo de combater qualquer forma de tirania sobre a mente humana. Em meados dos anos 1700, os maçons nas colônias americanas se reuniam regularmente, sempre em segredo, em cabanas de madeira, celeiros de fazendas, salas em cima de tabernas, ou onde sentissem que seus segredos estavam protegidos do público não confiável. Se não se pode confiar no homem para guardar um segredo simples, um aperto de mão ou uma senha, não se pode confiar na palavra desse homem ou cavalheiro. E, como disse Benjamin Franklin, sejamos unidos agora para não sermos separados depois. Então, o segredo foi importante para unir esses irmãos fundadores. Não foram só pais fundadores, mas irmãos. E o segredo uniu essa gente. Mas o que tanto se discutia nessas reuniões secretas de maçons? As lojas deles funcionavam realmente como incubadoras de planos diabólicos. Boston, 16 de dezembro de 1773. As relações entre as colônias e seus governantes britânicos chegaram ao ponto de ruptura. Os Filhos da Liberdade, grupo dedicado a proteger os direitos dos colonos contra a opressão inglesa, se reuniu na taberna Green Dragon para desencadear o maior ato de rebelião da história. O local base para a Revolução foi em Boston, na taberna Green Dragon. Nos anos 1760, ela foi comprada pela loja Santo André. Então, a loja era dona da taberna. Acontece que Paul Revere era mestre dessa loja de Boston, que se reunia na taberna Green Dragon. Onde, por coincidência, também os Filhos da Liberdade se reuniam. Interessante.
A festa do chá de Boston foi planejada na taberna Green Dragon, com muitos homens que eram membros da loja Santo André. A loja devia se reunir e, na verdade, uma ata diz que a reunião foi cancelada por falta de quórum, porque estavam no porto jogando chá no mar. O protesto contra os impostos, conhecido como Festa do Chá de Boston, seria parte de uma agenda maior e mais secreta? E estariam os maçons da colônia plantando as sementes do que acabaria se tornando uma nova ordem mundial? A maçonaria foi parte fundamental da Revolução Americana porque alguns dos mais influentes fundadores, incluindo Benjamin Franklin e George Washington, eram maçons. A maçonaria foi muito importante para George Washington. Ele desenvolveu uma rede em seu comando e encorajava seus generais a se tornarem maçons. Ele achava que ficavam mais confiáveis. 33 dos 74 generais de Washington eram maçons. São 46%. Não é por acaso. 9 dos 56 signatários da Declaração de Independência eram maçons. Então estavam bem representados. 1/3 dos signatários da Constituição era de maçons. Um dos maiores colaboradores da Constituição dos Estados Unidos foi, muitos acreditam, o primeiro mestre pedreiro americano, Benjamin Franklin. O primeiro livro maçônico que saiu nos Estados Unidos foi publicado por Franklin. Era uma cópia dos Estatutos de James Anderson. Ele se tornou rapidamente mestre numa loja e grão-mestre provincial não muito tempo depois. Ele escalou os degraus muito rapidamente e se tornou muito popular na maçonaria. Para mim, a mais poderosa influência maçônica na América, no geral, são os Estatutos de Anderson. Em 1717, os maçons de Londres formaram uma loja oficial, uma grande loja, e contrataram um homem chamado James Anderson para escrever uma série de estatutos que pautariam a vida dos maçons. É impressionante. Quando você lê os Estatutos de Anderson para os maçons, escritos em 1723, você vê conceito atrás de conceito atrás de conceito do que aparece na Constituição e na Declaração de Independência. Há quem acredite que desde o nascimento dos Estados Unidos, a influência maçônica pelo país vem sendo generalizada e profunda. Mas os maçons são apenas um clube particular, como dizem alguns? Ou são um governo secreto para levar a América a uma nova ordem mundial? Talvez a verdade possa ser encontrada na análise dos estranhos rituais do grupo e das cerimônias secretas cuidadosamente ocultas que os membros parecem dispostos a defender com a própria vida. Fredericksburg, Virgínia, 1752. Um jovem de 20 anos está de olhos vendados. Seu nome é George Washington. E ele está para fazer o juramento de sangue de manter os segredos dos maçons. A iniciação dele foi feita como a iniciação continua até hoje. Ele foi vendado, depois levado a uma sala de reuniões e bateu 3 vezes na porta. E quando a porta se abriu, ele foi recebido pela ponta de um instrumento afiado encostado no peito sem camisa. Feito isso, foi levado ao altar para o juramento. Então, a venda foi retirada e ele finalmente pôde ver os homens de sua loja. E todos apontavam suas espadas para ele, um meio de reforçar o juramento feito de não revelar qualquer segredo da maçonaria. Até hoje, os candidatos a membros maçons são sujeitos a rituais secretos. Quando você entra numa loja, entra na chamada Sala do Oleiro, onde há um membro chamado Oleiro. Ele tem uma espada e você tem de dar a ele uma senha e o aperto de mão secreto. Temos sim apertos de mão secretos. O papel do segredo na maçonaria fica especialmente difícil quando você fala de coisas como aperto de mão. Porque às vezes os maçons deviam se identificar no escuro. Não vou mostrar o aperto, mas posso dizer que não é mesmo um aperto.
É mais uma pegada. Como nas iniciações antigas de muitas culturas humanas pelo mundo, a iniciação maçônica envolve uma série de desafios rituais, um juramento sagrado e a transmissão de certas informações para esclarecer o candidato. Se um homem não for confiável para coisas que não são importantes, como uma senha ou um aperto de mão, não será confiável para as grandes coisas da vida. Cada loja maçônica deve estar voltada para o leste, e há a letra G, que também fica a leste do grão-mestre. O iniciado é trazido ao centro da sala, onde fica o altar. Sobre o altar está uma Bíblia, e quando o iniciado é trazido ao altar, faz o juramento dos seus graus individuais. Há 3 graus: aprendiz iniciado, companheiro artesão e mestre maçom. Quando falamos dos segredos da maçonaria, falamos das coisas que são passadas por tradição oral. É o ato de um homem se sentar e outro ensinar o ritual. E essa ininterrupta corrente de homens remonta ao início do século XVII. É claro que é muito mais do que isso, mas eu não posso contar. Para saber, você tem que entrar. Os rituais maçônicos mudaram muito pouco nos últimos 2 séculos. E uma vez iniciado, o novo membro faz o juramento de proteger os segredos dos irmãos a vida toda. Quebrar esse juramento pode significar a morte. Por alguns documentos maçônicos que temos, ficamos sabendo de julgamentos maçônicos, e se acharem que você revelou os segredos, você pode ser morto. Houve muitos rumores de gente degolada, enforcada, mergulhada na água até se afogar. O que acontece atrás das portas de uma loja maçônica envolve cerimônias nas quais as pessoas serão lembradas da constante presença da morte. Julgamentos maçônicos? Execuções rituais? O que acontece atrás das portas fechadas de uma loja maçônica poderá permanecer um mistério para sempre. Mas detalhes de um ritual reencenado nas cerimônias de iniciação foram revelados. O assassinato de Hiram Abiff. Hiram é apresentado de maneira muito dramática para o candidato aos graus da maçonaria. Hiram era um artesão especial, a quem o rei Salomão, muito antigamente, pediu para fazer um trabalho muito especial. No 3º grau, o grau de mestre maçom, há a história alegórica da construção do Templo do Rei Salomão e de como Hiram Abiff possuía certos segredos dos mestres maçons. E de como ele foi atacado por 3 agressores que não queriam esperar o momento certo para descobrir que segredos eram esses. Então o atacaram e ele foi para o túmulo se recusando a dizer quais são os segredos do mestre. Conspiraram contra ele e ele foi assassinado, então é uma espécie de mártir na maçonaria. O termo receber o 3º grau, na verdade, vem do fato de chegar ao grau de mestre maçom e de todo mundo, digamos, querer que você chegue. O exame é muito forte e se você recebe o 3º grau, você realmente ficou de boca fechada. Misteriosos apertos de mão, senhas secretas, representações de assassinatos. Seriam apenas práticas inofensivas dos maçons ou antigos rituais destinados a confundir o não iniciado? Eles têm muitos graus diferentes. E muitos maçons acham que só há 33 graus, mas há claras evidências de que as pessoas podem ir além do grau 33. Fazem isso há milhares e milhares de anos. E nem os próprios membros têm o panorama claro. O maçom médio acredita que são só 33 graus, mas uma vez que se torna grau 33, descobre que são, na verdade, 360 graus. Dentro da maçonaria há um grande círculo externo de membros, que estão lá pelo companheirismo, e há um círculo menor interno. Esse círculo tem detentores de segredos maiores. Mas se você perguntar dos 2 círculos a um maçom, ele vai dizer que não, porque ele pertence ao círculo externo ou ao interno. E porque ele fez o juramento de sangue de jamais revelar nada. Círculos restritos? Guardando segredos maiores?
Mas que informação pode ser tão importante para que os maçons arrisquem a vida para mantê-la longe de gente de fora? Talvez pistas possam ser descobertas analisando os estranhos símbolos que podem ser vistos em numerosos documentos e prédios, até nas notas de dinheiro que levamos no bolso. É um dos documentos mais importantes já escritos. É o próprio fundamento do governo. Mas apesar de a Constituição dos Estados Unidos estar escrita em inglês, há quem acredite que os fundadores da América usaram simbologia maçônica e códigos para comunicar uma agenda secreta. A linguagem da maçonaria é a linguagem dos símbolos. Símbolos falam de verdades universais. E a ideia é que cada pessoa descubra essas verdades por conta própria. Washington gostava muito e usava muito os símbolos da maçonaria. Ele tinha orgulho de ser maçom. Há representações de George Washington usando, por exemplo, o avental maçônico, e essas coisas estão repletas de símbolos: o olho da providência, o esquadro e o compasso. Se a maçonaria tem um logotipo, é o esquadro e o compasso com a letra G. O esquadro representa a virtude. É o esquadro que nos ensina a estar no ângulo certo. O compasso é usado para desenhar círculos. E os maçons dizem que você circunscreve seu caráter com ele. Quando você faz um círculo com esse compasso, você cria um limite. E esse limite não deve, em tese, ser ultrapassado em seu comportamento diário. O que é o G? A maioria das pessoas dirá que é Deus. E ele fica entre o esquadro e o compasso, portanto, no centro de tudo. Também pode ser relacionado com a geometria sagrada. E, de fato, Deus é o grande geômetra do universo. Os maçons acreditam que Deus é um arquiteto, o grande arquiteto do universo. Até hoje, um dos símbolos mais reconhecíveis da América, o grande selo dos Estados Unidos, está envolto em mistério. Em 1934, o maçom e futuro vice-presidente Henry Wallace submeteu a proposta aos companheiros maçons e ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, de incluir o símbolo na moeda americana. Henry Wallace e Franklin Roosevelt tiveram influência na colocação do grande selo na nota de $1. Antes da presidência de Roosevelt, as costas do grande selo não apareciam na nota de $. É claro o fascínio pelos símbolos do Antigo Egito. Pirâmides e essas coisas se repetem nas ideias e símbolos e cerimônias da maçonaria. A pirâmide deve representar força e durabilidade, para refletir a esperança de que os Estados Unidos seriam fortes e duradouros. O grande selo era um modo de expressar os valores originais da República Americana e que eram um experimento de democracia. Por isso a pirâmide não é acabada, porque uma democracia nunca está acabada. Eles entenderam o poder do simbolismo. Você não vai achar exemplo melhor do poder dessa sociedade secreta do que o visto no verso da nota de $1. Há uma pirâmide, um dos maiores símbolos deles, e o olho da providência. E em volta, em latim, está escrito o anúncio do nascimento de uma nova ordem. Como a frase Novus Ordo Seclorum aparece no grande selo dos Estados Unidos, a maçonaria se tornou objeto de desconfiança por parte de quem acha que estamos para ser substituídos por uma nova ordem. Os maçons usaram símbolos para comunicar a existência de uma nova ordem mundial? E se for assim, que outros segredos podem haver, apesar de escancarados para nós? Washington, D.C. 1,5 km a norte da Casa Branca, fica um grande prédio de pedra na esquina da Rua 16 com a Rua S.
é a Casa do Templo, o quartel-general da maçonaria do rito escocês. Acredita-se que seus membros descendam de uma linhagem que remonta ao século XVI, na Escócia. O rito escocês é o que se chama um apêndice da maçonaria. Quando você passa pelos 3 primeiros graus numa loja maçônica, você ganha a chance de aderir a outras organizações da família maçom. O rito escocês vai do grau 4 ao grau 33. Este local em especial fica no número 1733, o que representa os 33 graus da iniciação da maçonaria do rito escocês. O grande segredo é que o endereço acabou ficando no 1733, mesmo que não seja exatamente onde o prédio fica no plano da cidade, porque queriam 33 no número. E 33 aparece no prédio inteiro. Há 33 colunas ao redor da Casa do Templo. Cada coluna tem exatos 33 pés de altura, simbolizando os 33 graus da iniciação do rito escocês. 33, há séculos, vem sendo um número sagrado. Remonta a tempos bíblicos. Cristo tinha 33 anos ao morrer. Ele fez 33 milagres. Deus é mencionado 33 vezes no primeiro capítulo do livro do Gênesis. A Casa do Templo, como todo edifício maçônico, contém muitos símbolos secretos, até em seu projeto. Mesmo os degraus que estou subindo são em número simbólico. No nível da rua, começamos com 3 degraus, símbolo dos 3 primeiros graus da maçonaria padrão. Depois há 5 degraus, que simbolizam as 5 ordens arquitetônicas e os 5 sentidos. Depois há 7 degraus, simbolizando as artes liberais e as ciências do tempo medieval. E, finalmente, nós temos uma pirâmide inacabada em cima da Casa do Templo. É claramente um reflexo do conceito de pirâmide inacabada do Grande Selo dos Estados Unidos. Devemos imaginar o olho da providência ali em cima? Acho que sim. Na verdade, é uma cópia do mausoléu de Halicarnasso, que era o túmulo do rei Mausolo e era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Embaixo da Casa do Templo estão enterrados os restos mortais de um homem considerado um dos mais importantes e controvertidos de toda a maçonaria, Albert Pike. Ele era um militar confederado, um general, e ele colocou em muitos escritos maçons coisas que ficaram públicas, como a veneração de Lúcifer. Aprendemos muita coisa dos segredos maiores da maçonaria por Albert Pike. Ele usou a palavra Lúcifer 2 vezes no livro Moral e Dogma. Ele fala da origem da palavra. Lúcifer significa que traz a luz e coloca a dúvida. Não é curioso que o termo que traz a luz tenha virado príncipe das trevas? Por isso, de alguma forma, com os anos, prevaleceu a interpretação de que Albert Pike trouxe Lúcifer aos rituais maçons. Quando morreu em 1891, Albert Pike teve o corpo enterrado no cemitério Oak Hill, em Washington. Uma estátua foi depois erguida em sua honra em 1901, o único monumento da capital americana em honra de um militar confederado. Em 1944, o corpo de Pike foi exumado e levado para a Casa do Templo. Mas por quê? Algo a ver com os estranhos ritos e rituais que ele tinha descrito em seu livro Moral e Dogma? Ou suas referências a Lúcifer sugerem que os maçons têm sim uma agenda diferente, mais sinistra? Talvez a resposta esteja na análise dos muitos prédios e monumentos da capital do país e o próprio desenho da cidade. Alexandria, Virgínia, 1791. George Washington lança a pedra fundamental de um quadrilátero de 16 quilômetros de lado, que se tornaria a nova capital do país, o Distrito de Colômbia.
Com seu plano cuidadoso, George Washington criaria não só uma cidade capital, mas um tributo permanente à maçonaria. Tributo que, na época, só o olho de Deus podia ver. Quando Pierre Charles L'Enfant e George Washington fizeram o planejamento da cidade de Washington, começaram do nada, partiram da estaca zero e queriam que a cidade tivesse um desenho absolutamente racional e perfeito sob o ângulo geométrico. Eles viviam os princípios do iluminismo e o plano saiu da maçonaria, do fascínio pela ciência e pela lógica, pela filosofia e pelo simbolismo. E reuniram isso tudo quando projetaram a cidade de Washington. A arquitetura está no núcleo da religião maçônica. Ali conseguiram seu poder político e dinheiro nos últimos 3.000 anos. Então, se você tem uma religião baseada em arquitetura e no grande arquiteto do universo, você vai tentar construir uma fabulosa cidade maçônica. E isso é exatamente o que o Washington DC é. Nenhuma outra capital foi planejada com a ideia de refletir pelo simbolismo uma filosofia de governo. É isso que torna Washington única. Como é possível que todos os arquitetos que trabalharam na Casa Branca fossem maçons? Em 1793, George Washington, em traje totalmente maçônico, presidiu a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da construção da capital dos Estados Unidos. George Washington caminhou com os maçons do lugar da construção da Casa Branca até a colina do Capitólio e lançou sua pedra fundamental com uma colher de pedreiro de prata. Puseram um marcador sobre a pedra e dessa pedra a capital cresceu. O Capitólio se tornou o grande monumento à democracia que os pais fundadores pretenderam que fosse. Mas, segundo historiadores e pesquisadores, a pedra fundamental está desaparecida. Mas como? E por quê? Há quem diga que a misteriosa pedra fundamental escondia documentos secretos, uma estranha constituição alternativa ou outros documentos maçônicos, e que isso foi cuidadosamente escondido do público. Washington e o colega maçom L'Enfant também foram responsáveis por desenhar o Triângulo Federal, uma área com símbolos geométricos específicos construídos no plano de ruas da cidade. Eu estou no meio de um solo americano sagrado. O monumento a Washington está bem atrás de mim. A Estátua da Liberdade no topo do Capitólio à direita. E tenho uma visão total da Casa Branca deste ponto. Os pais fundadores quiseram fazer uma declaração em pedra dos valores americanos. Quiseram ter certeza de que um conjunto particular de doutrinas fosse visível por milhares de anos. Pierre Charles L'Enfant percebeu que o triângulo formado pelas três construções era a chave para o estabelecimento da nova ordem na América. Portanto, é o centro de tudo. Existem símbolos ocultos no plano da cidade de Washington. Primeiro havia uma grade de linhas verticais e horizontais. Depois as ruas em ângulo. Quando você traça ângulos sobre a grade, vão surgir uma série de símbolos. Os símbolos maçônicos estão por toda parte, como um sinal de trânsito, dizendo: anunciamos o nascimento de nossa nova ordem. Uma investigação mais cuidadosa revelou outro símbolo oculto traçado diretamente nas ruas de Washington. Um pentagrama. E sua ponta sul aponta diretamente para a Casa Branca.
Um dos símbolos ocultos recorrentes na maçonaria é o pentagrama, a estrela de 5 pontas. As pessoas olham o pentagrama hoje em dia e acham que é meio sinistro, mas essa nunca foi a intenção. Estão dizendo, essa é nossa casa, esse é nosso mundo, e dessa base de comando, de Washington, desse quadrilátero, vamos lançar o domínio do mundo. Mas por que os pais fundadores introduziram símbolos maçônicos no desenho e no traçado da capital da nação? Para mandar alguma mensagem? E se for isso, para quem? Colorado, 1995. Após anos de atraso, a construção do Aeroporto Internacional de Denver está completa. É o maior aeroporto internacional da América e o 3º maior do mundo. Na superfície, ele abrange 137 quilômetros quadrados, 2 vezes o tamanho de Manhattan. Mas sob a superfície, alguns acreditam que haja uma cidade secreta, que se estende para dentro das profundezas da Terra. Há quem acredite na teoria conspiratória de que o aeroporto de Denver abriga uma base militar subterrânea, suposto ponto de lançamento para a nova ordem. O aeroporto de Denver teve sua pedra fundamental lançada pelos maçons, e ela parece um painel de controle que sai do chão. Há inscrições em braille que parecem uma série de botões. A placa parece um painel de controle e até está escrito Comissão do Aeroporto do Mundo Novo. E há um esquadro e um compasso, o que faz as pessoas dizerem que claramente foram os maçons que construíram o lugar. Poderia haver uma cidade oculta embaixo do Aeroporto Internacional de Denver? E se houver, será dali que os maçons pretendem lançar a chamada Nova Ordem Mundial? Isso pode estar literalmente escrito na parede. Há um mural que mostra um soldado com máscara de gás, com uma cimitarra ferindo uma pomba e uma interminável corrente de mulheres e bebês saindo de baixo. É horrível. As cenas de destruição, guerra, corpos de bebês, pessoas fugindo para baixo da terra, pragas, morte, nazismo, ditadura. É a chegada da nova ordem mundial. Os maçons acreditam em algum evento apocalíptico predestinado. E será isso que os pais fundadores vinham preparando desde a Declaração da Independência? Há quem acredite que a resposta é sim. Alguns sugerem mesmo que a visão de futuro dos maçons vem de outra sociedade secreta, com raízes na Europa, no tempo da Revolução Americana, os Illuminati. Um professor universitário, Adam Weishaupt, formou um grupo chamado os Illuminati. E ele montou o grupo para ser uma sociedade secreta e para operar secretamente. Parte dos planos da organização, quando foi fundada em 1776, era se infiltrar nas lojas maçônicas. O jeito de funcionar é que ele falava com uma pessoa, essa pessoa contatava outra pessoa, e assim nenhuma delas fazia ideia de quem estava no topo, nem de como chegar a ele, nem sabia qual era o verdadeiro propósito. Mas em algum lugar do topo, alguém tinha um plano. Os fundadores dos Illuminati eram realmente profundos admiradores da Revolução Americana. Acreditavam em liberdade religiosa e em livre pensamento. Mas após 8 ou 9 anos de sua fundação, em 1776, a organização foi posta na ilegalidade. Então se vê uma cisão na maçonaria. Vemos que em 1776 nascem os Illuminati e se espalham e crescem. E ao mesmo tempo, os eventos de 1776 levaram à Declaração da Independência. E temos cartas que George Washington escreveu alertando que os Illuminati tentavam emergir e tomar conta da maçonaria. Historiadores sugerem que os Illuminati realmente se infiltraram em lojas maçônicas dos Estados Unidos no fim dos anos 1700.
no momento em que os pais fundadores redigiam a Constituição americana. Mas teriam os Illuminati, a pretexto de serem maçonaria, realmente influenciado a criação do governo e das leis dos Estados Unidos? Em uma carta de 1792 a um amigo, George Washington disse que não tinha dúvida nenhuma de que os Illuminati tinham se espalhado pelos Estados Unidos. Ele disse: ninguém tem mais certeza disso do que eu. O dogma mais básico dos Illuminati é de que os fins justificam os meios. E é isso que os torna tão perigosos, porque eles dirão qualquer coisa, se passarão por qualquer coisa e estarão perfeitamente em sua doutrina. Você pode ver que a ordem maçônica domina o nosso mundo. Esse já é um planeta dos Illuminati. Eles são o círculo central dos iluminados, o topo da pirâmide, têm a sabedoria secreta e já dirigem o mundo. Guardam um segredo de uma riqueza incrível, assim como o seu poder político. Este é o maior segredo dentre os segredos de Estado da América, o que vai além. E o segredo dos maçons é a chegada de uma nova era. É um grande segredo à vista de todos. Quanto a haver um livro secreto que contém os segredos que são passados adiante há séculos, ele não deve existir porque os maçons prometem não escrever, imprimir, pintar, estampar, colorir, cortar, entalhar, marcar ou gravar qualquer segredo da fraternidade. A maçonaria sempre será a decana das sociedades secretas. A maior de todas, a mais internacional de todas. E a maçonaria continuará sendo uma sociedade com um poderoso impacto político. Mas apesar de todas as teorias conspiratórias e de todos os segredos, os fatos são claros. Maçons proeminentes ajudaram a detonar a Revolução Americana. Ajudaram a criar os Estados Unidos da América. Suas impressões digitais podem ser vistas pelo país afora, em documentos sagrados, em monumentos e até incrustados nas ruas da capital. Eles são uma fraternidade de segredos. E protegerão esses segredos com a vida? Mas por quê? Qual é a meta final da maçonaria? Talvez só o tempo esclareça.